Amém. Bom dia, paz de Cristo. Bom estarmos juntos. Quem é? Amém. Muito bom, né? Louvor, adoração. Que participamos com tanta simplicidade, mas o coração é diferente, né? É assim mesmo. E Deus respalda nossa adoração. Essa manhã nós vamos meditar numa parte do Sermão da Montanha. O principal sermão do Senhor Jesus. Se você puder abrir aí, Mateus 6. Jesus fala de muitos assuntos, né, ou de assuntos diversos, apesar de todos eles fazerem um único sentido, trazerem para um único sentido, que é a nossa vida e nosso relacionamento com Deus, como deve ser, como é que nós devemos proceder, como a nossa vida deve ser trilhada. E eu parei um pouco para meditar em algumas coisas. No capítulo 6 de Mateus, está falando também sobre assuntos diversos. Nós vamos nos ater à parte em que o Senhor Jesus começa a tratar do versículo 25 em diante. Obrigado. O Senhor Jesus começa a tratar sobre a solitude, ansiedade sobre a solitude pela vida. E nós vamos meditar sobre o seguinte tema: espiritualidade secreta e espiritualidade diante do mundo. Na verdade, é o que o texto geral de Mateus 6 trata. Fala de duas verdades e duas situações da nossa vida espiritual. Uma é aquela secreta. Secreta não no sentido de ser proibida, de ser revelada aos homens porque é alguma coisa errada. Não, mas é secreta porque faz parte de um processo de intimidade. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus e tal. E o início do livro, o início do capítulo, ele trata de uma intimidade, da intimidade secreta do cristão. E por que secreta? Você vai entender isso. É uma intimidade secreta por conta de ser coisas que não dizem respeito a terceiros diretamente. Pode até dizer respeito a terceiros indiretamente, mas não diretamente. Mas diz respeito a você e a Deus diretamente. Ok? A terceiros indiretamente. Então, esta primeira parte, que nós não leremos, inclusive, mas eu preciso falar dela para dar contexto ao que nós vamos falar hoje, ela trata, a primeira parte do capítulo 6, ela trata daquilo que é relacionamento com Deus na nossa vida individualmente, só que de maneira secreta, porque ela não diz respeito diretamente a ninguém, ela diz respeito diretamente só a nós e a Deus. E indiretamente sim aos homens, ao próximo, às pessoas, enfim. Mas a parte B do capítulo 6, que eu quero chamar de parte B, que é a partir do versículo 25, esta é uma espiritualidade revelada e que deva ser revelada ao mundo. Ou seja, que o mundo olha, que o mundo vê, que o mundo percebe. A parte inicial, que o mundo o que não interessa a princípio a ninguém, e o Senhor Jesus trata disso falando: olha, isso aqui você faça em secreto. É oração. Jesus fala da oração. Jesus fala do jejum, também é uma outra coisa que não diz respeito a ninguém, diz respeito a que você deve fazer a sua caridade, o seu abençoar pessoas. E ela fala sobre jejum e fala sobre a oração. São coisas que estão ligadas diretamente à nossa intimidade com Deus individual. E individual, leia-se, atribui-se a secreto. Ou seja, aquilo que eu faço com Deus. Quantas vezes você ora por dia? De que maneira você ora? Você ora de pé, ora ajoelhado, ora deitado, ora no banheiro, no chuveiro? Onde é que você ora? Esta é uma questão pessoal, individual.
secreta, é sua, é você e Deus. Aí, a igreja tem um papel nisso, de estimular a oração? Sim, tem. Mas a prática da oração, ela é secreta. Ela é algo que o Senhor Jesus disse que é melhor quando é secreto. É muito mais efetiva e muito mais responsiva no tocante a relacionamento com Deus quando ela acontece secretamente. Existem textos que apontam que os fariseus, né, os homens religiosos da época de Jesus, gostavam das praças para fazer as suas orações, para, né, fazer Eu vou confessar para vocês, as minhas melhores orações não acontecem na igreja, quando eu estou no coletivo, né? Porque as orações do coletivo, elas são, não que elas não sejam sinceras, elas são sinceras, são verdadeiras, são do nosso ser, mas elas estão carregadas por um peso de tem gente vendo, tem gente olhando, tem gente ouvindo, né? Agora, a oração secreta não é nada disso. Se eu estou de joelhos, se eu estou sentado, se eu estou de pé, se eu estou no banho, onde eu estiver, é uma oração minha, é eu com Deus, e eu estou falando do meu coração, e eu estou falando exatamente o que Deus sabe, né? Que está lá dentro do meu íntimo. Muitas vezes a oração em público, ela vem de uma camada, né? Ainda que sincera, mas vem de uma camada, uma roupagem, uma vestimenta mais bonita, porque tem gente ouvindo. Agora, diante de Deus, nós não precisamos disso, porque Ele conhece exatamente o que está no nosso coração. Então, a nossa oração, ela é muito mais aberta, muito mais sincera. E o Senhor Jesus, na parte inicial do capítulo, Ele fala dessas coisas, da secretude, ou secretude, se é que tem esse termo, mas é da parte secreta da espiritualidade, que é você ter a sua intimidade com Deus, e isso não diz respeito a ninguém, ok? Então Jesus fala de dar esmolas. Como é que dá esmola? No tempo que a gente vive hoje, que a cada sinal tem alguém pedindo alguma coisa. Qual é o critério? Qual é a maneira? Qual é a forma? Entendeu? Eu não sei qual é a que você adota, mas eu já escolhi uma para adotar, né? Deus tem que falar comigo. Tem que ser algo que eu sinta. Tem que ser algo que eu não só pela aparência ou pela história que é contada, porque todo pedido de esmola, de uma coisa, vem revestido também de uma aparência, né? E aquela carinha de estou carente, estou precisando, e vem uma história por trás. Porque eu tenho minha filha, já ouviram ele? Minha filhinha em casa, minha filha está doente, eu preciso comprar um remédio e tal, né? Só que a gente ouve isso o tempo todo. E qual é o critério então que se usa? Qual é a maneira? Qual é a forma? E aí, a Bíblia, Jesus ensina, né, dá um padrão a respeito das esmolas. Como você deve dar. Isso está na primeira parte desse texto. Eu estou falando daquilo que Jesus ministrou no Sermão da Montanha, ou uma parte do que Jesus ministrou, e Ele cuidou de coisas que são individuais. Cada um dá de uma forma, cada um vai ofertar de uma forma. Mas o padrão da forma secreta é essa: ser teu compromisso com Deus. Você está dando a esmola, se você está abençoando alguém, que seja algo entre você e Deus. Não precisa anunciar. É isso que Jesus está falando. No tocante ao jejum, também não precisa anunciar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que quando alguém estiver fazendo jejum, lave o seu rosto, bote uma boa roupa, né? As mulheres lavem a cabeça para ficar bonita e, sabe, tomei meu banho e tal. Não ficar com aquela aparência de, sabe, de coitado. Estou sofrendo porque eu estou fazendo jejum, sabe? Quando alguém, tem gente que faz isso, né? Fica aquela cara, o que houve? Está acontecendo? Eu estou em jejum, estou me consagrando. Precisa disso? O que Jesus ensina é que se você vai dar esmola, se você vai orar, se você vai fazer jejum, o problema é seu, é contigo com Deus. E ninguém precisa saber disso. Entende a parte espiritual do cristão em relação a essa primeira
primeira abordagem de Jesus, mas depois, no versículo 25, e é ele que nós vamos tomar, eu precisava fazer alusão disso para a gente entrar no 25, porque o 25 em diante vai trazer uma espiritualidade que reverbera no mundo, que as pessoas vão ver, que as pessoas vão notar, que as pessoas vão perceber onde está o nosso coração. Aí começa a ficar mais sério, porque se você tem um lado espiritual que é seu, que é secreto, que é íntimo, você também tem um lado espiritual que as pessoas veem. Você também tem uma parte do seu ser espiritual que vai ser revelado ao mundo. E o mundo precisa ser impactado com aquilo que você é em relação às coisas de Deus, em relação à sua vida espiritual, em relação à sua intimidade com Deus. Percebe? Vamos ler então do versículo 25 em diante, do capítulo 6 de Mateus. Jesus diz em seu sermão a seguinte coisa, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esta é a parte que nós vamos tratar, que é a parte que fala da ansiedade. Para entrarmos na parte da ansiedade, além de olharmos para a questão espiritual, pessoal e secreta, como eu disse, existe no meio aqui, um pouco antes, uma referência do Senhor Jesus acerca de dois senhores. Nesse contexto, antes de falar da ansiedade, eu preciso também tratar dessa referência, porque Jesus manifesta a visão de Deus em relação a dinheiro. Qual é a visão de Deus em relação a dinheiro? E ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Então eu entendo, a primeira coisa que eu entendo é que dinheiro é um senhorio, dinheiro é um ente, dinheiro é um Deus. A visão do Senhor Jesus em relação a dinheiro, ela passa por esse contexto de dinheiro ser um ente, um senhorio. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui é uma forma como Deus coloca o amor ao dinheiro, como um Deus, como um senhorio. Porque logo depois ele vai entrar no assunto ansiedade, que também tem a ver com a forma como nós lidamos com o dinheiro. Ok? Passa por isso. Aliás, o dinheiro é algo que a gente convive com, tem uma relação muito próxima o tempo todo. E o dinheiro, em outra
em outras partes e até em outras versões, ele é tratado realmente como um Deus chamado Mamon, né? E Mamon, eu anotei aqui, eu fiz umas anotações acerca desse Deus Mamon, significado disso, né? E Mamon significa o que se armazena ou no que se confia, ok? O que se armazena ou no que se confia. Quando Jesus trata do dinheiro, ele não diz que é proibido ou é ruim ter dinheiro. Ele não usa esse termo. Ele usa o termo acumular. Acumular. Ter em excesso. Ter em excesso sem um propósito. Sério. Acumular é isso. Ter dinheiro não é problema. A gente pode ter. Alguns têm muito e outros têm pouco, né? No meu caso, eu sou a segunda opção. Sou o segundo. Tem pouco. Mas não há problema em ter muito, desde que haja propósito para isso. Para que eu preciso de dinheiro? Porque o ensinamento de Jesus em todo tempo é o pão nosso de cada dia. Eu preciso ter o suficiente e não o acumulativo sem propósito, ou que seja um propósito que alimente a minha ansiedade, percebe? Por isso que a gente precisa falar dessa questão do dinheiro, porque muitas vezes o dinheiro ele está sendo perseguido e acumulado para um fim que depois o Senhor Jesus vai tratar e dizer: olha, isso é um mal. A essência disso, a forma como você está lidando com essa questão de dinheiro é ruim, porque você está preocupado em acumular. Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre esse assunto e ele disse uma coisa muito interessante. Você quer ver uma forma de você se desprender da sua obsessão por conquistar dinheiro, conquistar e fazer? Você pega um jarro, né, bem transparente, de vidro ou de cristal, se você quiser, transparente, e enche ele de terra e bota na estante da sua sala. E toda vez que você passar lá, você olha para aquele jarro. Por quê? Porque aquele jarro diz que ali dentro está o lugar de onde você saiu. E aquele jarro diz que ali dentro está o lugar para onde você vai terminar, né, o teu corpo físico. Então, não tem mais nada ali naquele jarro. Então, tudo que você conquista entre o seu nascimento e a sua morte não é seu e não vai ficar para você. Percebe? Então, o que o Senhor Jesus ensina em Mateus no tocante às riquezas e à ansiedade é o seguinte: tenha ou busque ter o suficiente. Não precisa acumular. Porque o que você guardar, o que você conseguir guardar, minha mãe tinha por hábito guardar as coisas novas que ela recebia de cozinha. A toalhinha nova, o talher novo, a panela nova. E ela usava sempre as mesmas panelas, os mesmos talheres, as mesmas coisas. E conforme ela recebia os presentes, ela guardava. Guardava e dizia: não, isso aqui eu não entendia e continuo não entendendo. Porque quando ela partiu, tudo que ela guardou ficou e foi dividido entre as noras, entre os filhos. Percebe? Então não temos. Se Deus te der a graça de enriquecer, que seja com um propósito. E qual é o propósito? Aí, por isso que eu digo, essa é a espiritualidade que vai atingir e que as pessoas vão ver. Qual é o propósito? Quando alguém olhar para a sua vida e você é uma pessoa de Deus, e você enriqueceu, tem suficiente para você, para sua casa, para sua família e muito mais do que isso. Qual é o propósito? O propósito deve ser e tem que ser abençoar. Se for fora disso, irmão, você está no propósito daqueles que acumulam. E aqueles que acumulam estão debaixo de um outro senhorio que não é um senhorio do Senhor. É sério. Essa palavra é séria.
Gandhi disse que se acabassem com todos os livros do mundo, né? E se mantivesse só o Sermão da Montanha, a humanidade conseguiria viver bem, em paz e feliz, sem necessidade de nenhuma outra letra. Que somente o Sermão da Montanha seria suficiente para nortear a vida da humanidade. E é fato. E se nós olharmos por esse aspecto, entendermos que onde estiver o meu tesouro, ali estará também o meu coração, eu entendo que ter não é problema. O problema está em acumular, e acumular sem propósito. Se eu vou guardar, eu vou guardar porque quando eu envelhecer, meu irmão, quando a gente envelhecer, estiver já sem condições de trabalhar, possivelmente você vai durar mais uns 10 anos, no máximo. E tem gente que guarda dinheiro para 3 vidas. Percebe? Sob a desculpa de que quando envelhecer vai precisar. E eu penso que, biblicamente, a orientação do Senhor Jesus, inicialmente, em relação a dinheiro, é essa. É que nós não temos que ter um outro senhor. E é interessante que há uma incompatibilidade de senhorio. Quem serve a Mamon ou a riqueza é alguém que não serve a Deus. Porque não há como servir a uma coisa e a outra. Se você tem, no tocante a dinheiro, dificuldade de lidar com ele para ser bênção para a tua vida e para ser bênção para o próximo, então você está servindo a Mamon. É um senhorio, é um ente, é uma entidade. Este domínio está pairando sobre vidas. E aí não é só vidas de quem tem muito, tem gente que tem pouco e serve a Mamon, porque não consegue abençoar ninguém, não consegue doar, não consegue abrir mão. Eu fiquei muito feliz hoje por chegar aqui, diante do nosso desafio da obra aí, que é um desafio enorme. O Almir está sofrendo uma barbaridade. Ele falou para mim: pastor, eu nunca tive tanta dificuldade com uma obra que gosta tanto. Mas vai aprendendo, né? Tem algo que Deus vai te dizer. E a gente não pode estar aqui, infelizmente. E o Valmir tem segurado todo isso. Falei para ele: cara, fica calmo, relaxa, não fica ansioso, não fica preocupado, deixa acontecer, vai dar certo e tal. Eu não sei, pastor, mas o cara falou. E aí a gente fica nessa luta toda. Mas uma coisa que alegrou meu coração: hoje nós chegamos, fomos olhar ali, vimos que já avançou, a obra está seguindo, as coisas estão acontecendo, e a gente entrou ali para conversar. Os irmãos, né? As irmãs não estavam, mas as irmãs que estão vão poder fazer as suas avaliações também a respeito. Nós chegamos ali e estávamos numa discussão: vamos colocar piso ou não vamos colocar piso? A gente pode fazer diferente, a gente pode, de uma sugestão de a gente raspar ali o que está em excesso ali de cimento e tal, e pintarmos, que ia ficar bonito, ia ficar tal. Aí alguém: não acho, outra também não acho e tal, vou botar piso e tal. Bom, chegamos à conclusão do piso. É ótimo, é bom a gente chegar a conclusões assim rápidas, né? Vamos fazer, vamos. Aí eu estou concluindo: piso, glória a Deus. E agora? Vamos fazer, comprar como, pagar como. Né? Irmãos, não levamos 5 minutos. A questão do piso foi resolvida. De pagar, de comprar, sabe? E o que eu estou falando, na glória de Deus, né? Os irmãos sabem disso, é que este tipo de coração é o coração que o Senhor Jesus quer achar. Porque eu não sou servo daquilo que eu tenho. O que eu tenho é que é meu serviçal. No tocante a dinheiro, a bem, a qualquer coisa. Então, se eu tenho, e eu tenho o suficiente, e eu falei para os irmãos ali, eles sabem o meu cuidado com isso. Olha só, não façam nada que vá ser peso, não façam, não precisa. A gente dá um outro jeito, a gente acha uma outra forma. Não, tá certo, pode cortar. E aí, irmãos, aí alguém falando: mas eu não posso agora, mas não tem problema.
Qual é o problema? Se não pode, não pode. Quem pode, faz por você, por amor a você. Esta é a cumplicidade e este é o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos no tocante ao que ganhamos, ao nosso dinheiro. E aí eu não estou falando agora daquele que acumula acima. Eu estou falando de pessoas como nós que estamos precisando para pagar até as nossas contas. Mas nós temos um coração que a gente coloca no nosso coração que aquilo que Deus nos deu, por pouco que seja, pode abençoar de alguma forma. E eu vou dizer mais, quando Jesus olhou para a oferta da viúva e disse que ela deu mais do que todos os que estavam ali, que sentido tinha isso? Ela deu mais em valor ou ela deu mais em coração? Ela deu mais em coração. Ela se desprendeu de tudo e falou: não, eu vou dar aquilo que eu tenho, e colocou ali todo o seu coração naquilo, porque ela entendia a necessidade, entendia a importância daquele ato. E aí, quando o Senhor Jesus vai para a parte da ansiedade, ele começa a abordar pela periferia o assunto dinheiro e dizer: você está preocupado com o que e por quê? Por que essa preocupação exacerbada? E aí, irmãos, eu parei para pensar em mim, nas minhas atitudes, na minha forma de agir. A ansiedade é um estado psíquico de apreensão e medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável e perigosa. Há um estudo que diz que 70% das coisas que nos preocupam nunca acontecerão. 70% das coisas que nos preocupam em relação ao que vai acontecer, elas nunca acontecerão. Ficarão somente no nosso psíquico. Somente. E se acontecerem, a gente sofre duas vezes. A gente sofre porque ficou pensando nisso o tempo todo, e quando elas acontecerem, a gente sofre de novo. Olha isso. É uma escolha, é uma decisão. Sim ou não? Aí sabe o que o Senhor Jesus diz? Isso é um mal. Não faça isso. Não haja assim, não pense assim, não deixe isso te dominar. Não deixe isso tomar conta de você. Um pastor que eu admiro, que eu acompanho, ele falou que quando ele estava fazendo seminário, escute isso, porque isso é sério, e a gente precisa se despir de toda a ansiedade. E é difícil. Essa semana eu fui fazer uma renovação da minha carteira no Detran. Eu falei para minha esposa: eu tenho um problema aqui na mão, chamado tremor essencial benigno. Não é Parkinson, mas é um primo do Parkinson, tá? É um tremor, né? Você percebe que a minha mão, ela não fica... Às vezes eu pego o microfone e o pessoal diz que eu estou nervoso. Às vezes até estou mesmo, mas não é porque eu estou nervoso que eu estou tremendo. Eu estou tremendo porque eu tenho uma enfermidade, né, que a princípio não tem cura, só se o Senhor fizer isso em mim, mas pela medicina não tem. E esse tremor, ele se potencializa quando eu estou nervoso. Aí olha isso, olha o problema. E aí eu fui fazer o negócio lá no Detran. Meu irmão, não conseguia escrever, não conseguia assinar, não conseguia fazer nada. E eu escrevo, eu assino, eu tenho total controle apesar de tremer. Mas quando você está nervoso, você é uma coisa do teu organismo, potencializa o tremor. Você não escreve, não é literal o que eu estou dizendo. Você não escreve. Você vai escrever, você está assim. Aí eu falei para minha mulher: vou me dar um remédio aí, alguma coisa, para eu chegar lá e conseguir pelo menos assinar, né? Aí até comprei um remédio, tomei, não adiantou nada, irmão. Chegou lá, eu estava tremendo. E assim, no meu consciente, eu sei que eu não preciso ficar nervoso para ir fazer prova de Detran. Percebe? Eu não preciso ficar nervoso, ela sabe disso. Agora adianta falar para mim assim: não fique nervoso? Eu tento falar para mim mesmo: não fique nervoso, não precisa ficar nervoso. Só que é algo incontrolável, é um mal, é algo incontrolável, isso é uma doença. E a questão da ansiedade, da mesma forma. Às vezes a gente quer dizer para a gente mesmo: não fique ansioso, né?
O Senhor Jesus está tentando trazer para a vida do cristão, para essa espiritualidade que aparece para o mundo, que nós não precisamos andar ansiosos com coisa alguma. E ele dá uma razão. E se essa razão tem sentido, aquela pregação que nós tivemos aqui antes do Dia das Mães, que falava de Isaías 40, falava assim, sabe por que a gente tem comportamentos diferenciados? Porque a gente sabe em quem a gente crê. A gente sabe em quem temos crido. Estamos certos que Ele é poderoso para agir, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que pedimos, né? E aí, quando eu me deparo com essa questão da ansiedade, o Senhor Jesus diz assim, olha, porque o vosso Pai sabe. Não é que Ele não sabe, e a gente tem que ficar desesperado e contar para Ele, dizer e orar sempre. Mas sabe, não é porque Ele não sabe, Ele sabe de todas as nossas questões, todas as nossas ansiedades. O problema é esse, que a gente vive mais em detrimento daquilo que vai acontecer do que aquilo que está acontecendo de fato. E aí eu lembrei desse pastor que disse que quando ele fazia seminário, ele estava lá numa aula e tal, e era um seminário tipo um internato, e ele passou pelo quarto de um dos amigos dele que estava também fazendo seminário. E o amigo estava chorando copiosamente. Chorando. E ele passou, aí ele entrou no quarto, falou, dá licença, o que houve, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu? Está triste? O que houve? Fala comigo. Chorava e não conseguia falar. Meu irmão, o que houve? O que aconteceu? Quer que eu peça ajuda? Quer que eu chame um médico? Está acontecendo alguma coisa? Ele, não. Então por que você está chorando assim? Porque minha mãe vai morrer. Ela está internada, está doente. Não. Um dia ela vai morrer. Ué? E o cara estava chorando, não é porque a mãe estava internada, não tinha nada. Ela viveu mais 40 anos ainda, daquela data. Mas ele estava chorando naquele dia, pensando que um dia a mãe dele ia morrer. E ele estava chorando, ele estava vivenciando essa realidade naquele dia, sabe? E isso é ansiedade, isso é o espelho de ansiedade. A gente começa a viver uma coisa que não existe ainda está lá num ponto futuro e que talvez nem venha a acontecer, como disse o próprio estudo acerca disso. 70% dessas coisas não vão acontecer, ou pelo menos não acontecerão da forma como nós esperamos. Olha isso. E aí o cara estava chorando naquele dia porque a mãe dele ia morrer daqui a 40 anos, né? Essa é uma questão. A outra que ele conta de uma senhora com uma criança no colo, que foi à igreja, não lembro bem qual foi a situação, e ela chorava também muito. Mas por que a senhora está chorando? Uma filha linda e tal. Mas eu estou chorando porque eu estou pensando na possibilidade da minha filha crescer e não casar. Esse era o sofrimento. E ela chorava, a criança estava no colo dela, percebe? Estava no colo dela, e ela estava preocupada com a situação lá no futuro, que poderia acontecer ou não. E aí o Senhor Jesus diz, olha, não fiquem assim, por favor, não seja assim a vida de vocês. A vida de vocês não pode estar norteada em dinheiro, em acúmulo de dinheiro. Vocês não precisam ficar preocupados com o que vai acontecer. Isso não é, irmãos, não deve ser trazido para o aspecto da irresponsabilidade, né? Não vou pagar meu INSS. Não, nós temos que ter, né, uma programação de vida que nos garanta até no futuro alguma coisa, ainda que seja um investimento. Claro, eu não vou pagar INSS, mas vou investir numa casa, vou comprar não sei o quê, porque lá no futuro, na sua velhice, de repente você vai conseguir, né, realizar, passar pela sua velhice. Agora, o que a Bíblia trata, e o Senhor Jesus tratou, é que nós não devemos ficar ansiosos, e Ele dá as razões, Ele dá os motivos, e Ele fala que, olha, dentro do contexto da natureza, você vai encontrar flores, você vai encontrar passarinhos que não fazem nada disso.
e eles nunca deixam de comer e de se vestir, né? Ele dá esse exemplo, mas ele dá um exemplo maior, que é o ápice de toda para toda a derrubada da ansiedade. Ele diz o seguinte: porque o vosso Pai está no céu, sabe de todas as vossas necessidades. Aí a gente chega numa encruzilhada e num ponto que é o seguinte: essa é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Não é que quem serve a Deus é irresponsável, mas é quem serve a Deus confia no Senhor. Quem serve a Deus tem uma referência de um Deus todo-poderoso, e é por isso que esta questão, ela transcende ao mundo. Ela vai para o mundo olha, o mundo percebe. Ele não olha para mim, e aí eu olho assim: olha, não olha para mim, porque eu estou desempregado nesse momento, então agora as coisas vão virar de cabeça para baixo. Eu tive uma época na minha vida, eu trabalhava num banco, não vou fazer propaganda de graça para ele, mas eu trabalhava num banco. E esse banco, quando eu comecei lá, eu era office boy ou contínuo, né? Na minha época, auxiliar de serviços gerais, tinha 3 nomes, né? Contínuo, office boy, era a mesma coisa. Era aquele que fazia tudo, que levava correspondência, que fazia tudo para o chefe e tal. Normalmente um graduado, um chefe grande, tinha uma secretária e tinha um office boy, um contínuo. E eu entrei ali para ser contínuo. Entrei lá com meus 15, 16 anos, mais ou menos. Comecei a trabalhar no banco. E aí, fazia ali aquele trabalho. Aí um dia, o meu chefe falou para mim que eu tinha que resolver as questões do quartel, passar por essa fase, né, dos 18 ali, do quartel, para que ele definisse qual seria a minha continuidade no banco. Se eu iria ser promovido, se eu iria sair dali. E a promessa dele é o seguinte: se você sobrar no quartel, você vai ser promovido. Eu te promovo, você vai trabalhar numa outra seção, eu vou contratar um outro garoto para cá. Foi ótimo. Então eu já fui para o quartel com essa ideia: eu vou pedir para sobrar. Foi uma luta para sobrar, uma dificuldade danada naquela época. Hoje é menos problemático, mas naquela época era um sufoco para você se livrar do serviço militar. E eu consegui me livrar, depois de muita luta, fui promovido. Promovido, eu ganhava, como contínuo, ganhava um valor, vamos colocar como referência, eu ganhava um salário mínimo, e aí passei a ganhar como escriturário um salário mínimo e meio, algo assim, parecido. Aí eu já fui para um outro setor, trabalhava diferente e tal, atendendo. Aí depois dali eu fui, por um milagre de Deus, que qualquer dia eu conto, senão vai ficar muito longo. Por um milagre de Deus, eu cheguei numa área de processamento de dados, que naquela época, quem tinha qualquer correlação com informática era tratado a pão de ló, sabe? Porque a informática estava chegando e em ascensão. Então, era assim: quem trabalha nessa área é o cara. E assim, por um milagre de Deus, dentro do banco, fui sendo conduzido para... Aí cheguei nessa área. Aí eu passei, irmão, a ganhar pelo menos umas 10 vezes mais do que eu ganhava como escriturário. Eu lembro que quando eu saí do banco eu ganhava 10 salários mínimos. É por isso que eu lembro disso, assim, guardei isso como referência. Na época, 10 salários mínimos era outro valor do que é hoje, mas era mais ou menos essa referência. E aí, quando eu entrei na área de processamento de dados, a minha vida profissional e financeira, ela deu uma virada, né? Mudou tudo. Porque aquilo que você paga com a continha certinha para chegar ao fim do mês, não vai ter, mudou. E aí, de uma hora para outra, eu comecei a ter um provento que me dava a condição de... Você ter uma ideia, no primeiro mês eu fiquei pensando se eu comprava um carro ou comprava um videocassete de 4 cabeças Panasonic na época.
que era, né? Quem conheceu sabe. Era o videocassete, né? 4 cabeças, caramba. Era um negócio. Aí no primeiro mês eu comprei o videocassete. Foi a primeira coisa que apareceu, que eu comprei esse videocassete. Cheguei em casa com o videocassete. Botei lá, 4 cabeças, né? Aí tinha que dizer que era de 4 cabeças, porque por fora tudo era igual, né? Por dentro tinha 4 cabeças. Aí, mês seguinte, eu falei, agora, o que eu faço com esse monte de dinheiro? Comprei um carro, né? Comprei um carro. Aí comprei uma Brasília cinza monocromática. Quem não sabe o que é monocromática, é que ela é toda cinza por dentro também. Brasília novinha na época. Pô, feliz da vida. E aquilo tudo, né, foi... Aí um dia, acabou. E quando é que acabou? Quando eu fui mandado embora. Eu tive aquela situação, aquele momento, aquela ascensão. Chegou um momento que acabou, não tinha mais. Fui mandado embora. Irmãos, fui mandado embora. Eu fiquei 2 anos tendo família, tendo de sustentar uma casa, sem ganhar nem um centavo. De lugar nenhum. Vou colocando currículo, porque a questão do currículo era importante, por ser na área de processamento de dados. Eu tinha feito cursos dentro dessa área, então meu currículo era pesado para esse fim. Tinha trabalhado num grande banco, tinha um currículo forte. Coloquei currículo em um monte de lugar e ninguém, lugar nenhum me chamou. Fiquei 2 anos sem receber nada de lugar nenhum. A minha bênção, eu não falo sorte, mas a minha bênção é que naquela época existia um negócio chamado overnight. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Overnight era uma me ajuda aí. Era um rendimento. Era uma aplicação onde você colocava o seu dinheiro e ele ia rendendo diariamente. Então você botava 100 hoje, amanhã você ia olhar lá, tinha 110, e ele ia rendendo, e era um sobre o outro, e era um negócio assustador. Em compensação, a inflação também ia galopando na mesma velocidade. Era exatamente assim. E aí eu passei por aquele momento, não precisei pedir nada, não precisei nada. Deus sabia, é esse o ponto. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe que você pode passar por um momento difícil, no contexto de você não ter ainda o provento que você gostaria de ter. Deus sabe que você pode estar empregado numa empresa em que você não tem ainda aquilo que você gostaria de ter. Deus sabe exatamente todas essas coisas. O que Deus garante não é que você vai sair do teu emprego e vai ganhar muito em outro lugar. Não é essa a garantia que Deus dá. Para controlar a sua ansiedade, basta você saber que Deus sabe. Certo? A nossa ansiedade, ela não é controlada por uma perspectiva futura de que Deus vai fazer algo que vai ficar muito grande e que vai mudar tudo. Porque a ansiedade, ela trabalha tanto para o lado mal quanto para o lado bom. Você pode ficar ansioso com algo que vai acontecer de ruim, que está na sua cabeça ainda, não aconteceu nada, mas está na sua cabeça, mas está lá no futuro. E aí você traz isso para vivenciar isso nesse presente. É algo ruim. Você pode também prospectar algo que seja bom. E aí você vive em função disso e você fica ansioso para chegar logo o momento, o tempo, a hora de você usufruir daquelas coisas que você sabe que é bom e que está lá no futuro. Talvez você vivencie isso, talvez não. Então a ansiedade ela faz isso, ela vai trabalhando o nosso coração, trabalhando a nossa mente e fazendo a gente viver não a realidade, mas viver algo que não existe ainda. E a gente fica preocupado com isso, a gente fica doente com isso, a gente não dorme por conta disso. E o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, se vocês quiserem uma razão, e eu quero nessa manhã que você foque nesta palavra, por favor.
Se você quiser uma razão para derrubar todo e qualquer motivo que você possa levantar como bandeira e dizer: eu tenho razão de estar ansioso com essa situação. Se você quiser uma razão para derrubar a sua ansiedade, a razão é essa: o Senhor, o nosso Pai, Deus dos céus, sabe de todas as nossas necessidades. Todas. A pergunta é: se você tem esse relacionamento com Deus, você confia nele ou confia no mamão? Porque se você confia no mamão, por isso é que há uma incompatibilidade. Por isso que o texto anterior a esse que nós lemos fala do dinheiro como uma entidade, como um senhorio. Porque se é o dinheiro, você não precisa de Deus. Então você, se tiver dinheiro, está tranquilo, vai viver sua vida com o dinheiro que você tem. Mas se não for o dinheiro, vai entrar um aspecto de dependência de Deus, que é onde nós não gostamos de estar, mas nós precisamos estar. É no ponto da dependência de Deus, saber que Ele é o Senhor, e saber que Ele me conhece, e saber que Ele sabe das minhas necessidades. Se não for dessa forma, eu não sirvo a Deus, eu sirvo a Mamon. Se eu acho que a solução do meu problema é o dinheiro, então as riquezas, ou ganhar muito mais do que eu preciso, se essa é a solução de todos os meus problemas, então eu não sirvo a Deus, eu sirvo a Mamon. Porque Mamon é o meu Senhor. O dinheiro, a riqueza, o ter, o acumular, esse é o meu Senhor. Mas quando o meu Senhor é o Senhor Criador dos céus e da terra, Ele começa dizendo: olha, preste atenção, observai as aves do céu. É o Senhor que está falando isso. Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, não ajuntam em celeiros, não acumulam, né? Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Você tem dúvida de que as aves são sustentadas pelo Senhor? Todas elas são sustentadas pelo Senhor. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O teu valor como pessoa. Porque quando Deus fez as coisas, Deus fez os animais. Só que quando Ele fez os homens, Ele disse o quê? Quando Ele fez Adão e fez Eva, Ele falou: isso aqui é muito bom. E o que Deus tinha feito da natureza, dos animais, dos bichos, dos pássaros, Ele falou, e viu Deus que era bom. Ele fez coisas boas. Mas quando Ele fez a gente, Ele falou: é muito bom. Tanto é que Ele deu o sopro dele no homem. A essência de Deus em nós. Fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, era algo muito especial. E por isso, nesse texto ele está evocando: porventura, vocês não valem mais do que as aves, que são cuidadas, sustentadas, mantidas pelo poder do Senhor? Nós valemos mais. Sabemos disso. Qual de vós, aí ele faz uma pergunta: qual de vós, ou qual de nós, por mais ansioso que estejamos, podemos acrescentar ao curso, um côvado ao curso da vida? Ou seja, quem consegue, por mais ansioso que esteja, viver um pouco mais do que tem vivido? Há uma busca incessante por viver mais, né? E há também estudos que provam que hoje a gente está vivendo mais do que há um século atrás. Mas a verdade é que essa busca não nos garante. Porque por mais que você faça as suas dietas, eu não sou contra ela, faça a dieta se o médico deu, mandou fazer, faça a dieta. Eu não vou no médico exatamente para ele não mandar eu fazer nada. Então, mas se você foi, o médico deu lá a tua sentença, né? Ó, tu está com colesterol, glicerídeo. Se eu for lá, ele vai falar isso, então eu não vou para não saber. Aí, você que foi e ele deu uma dieta, faça a dieta. Ok? Para que você viva mais. Mas eu pergunto, ainda que fazendo a dieta conforme o médico disse, quem garante que você vai viver mais?
E eu não estou sendo nem contra a dieta, nem contra o médico. Eu estou trazendo a realidade da vida, que diz que nós, por mais ansiosos que estejamos, não podemos acrescentar um cômodo ao curso da vida. Nada. Não acrescentamos nada. Medida alguma. E ele continua dizendo: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Mulheres, preste atenção nisso aqui. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Aí diz assim: olha para os lírios. As mulheres que entendem de lírios, de flores, de mato, de planta e tal. Não vou nem falar que a Leila me fez passar essa semana com o negócio do mato. Mas as mulheres que entendem isso sabem que o lírio é uma das flores da natureza mais bonita, mais cheirosa, sabe? Aí ele diz: eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, que tinha dinheiro a balde, né, era riquíssimo, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Tinha dinheiro, tinha condições, comprava roupa, comprava tudo, mas não conseguia se vestir como um lírio. É isso que o Senhor Jesus diz. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, ou seja, não é nada, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, porque aqueles que não têm Deus, por isso aqui é que eu falei que essa espiritualidade é que atinge o mundo, que reverbera no mundo. Porque as pessoas, a preocupação com o futuro, com o dinheiro, ela é normal em todo mundo. A diferença está em quem serve a Deus e quem não serve. É sério? Aí ele diz que os gentios é que fazem assim, que ficam preocupados com o que vão comer, com o que vão beber e tal. É que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A questão aqui, o checkmate, é para arrebentar com toda a ansiedade. É que o Senhor Jesus fala assim: olha, quem não tem o Senhor como Deus, como seu Senhor, e tem o Senhor deles, é a riqueza, é o dinheiro, é o que eles possuem, é a conta do banco. Estes é que agem preocupados com comida, com bebida, com o que vão fazer, é esses que agem. Agora, aqueles que servem a Deus têm uma única questão que precisa saber, e isso é cabal para derrubar toda a ansiedade: é que o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Aí ou a gente confia nisso, ou a gente continua buscando riquezas, procurando melhorar, angariar mais dinheiro. E tem um monte de lugar na internet, se você quiser ficar rico, tem um monte de lugar na internet ensinando. Outro dia eu estava vendo um cara falando, mas por acaso, não estava procurando isso não, mas eu estava olhando, aí entrou um vídeo daqueles que entram no meio de alguma coisa que você está vendo. Entrou um vídeo, o cara falando assim: sabe qual é a diferença do rico e do pobre? É que o pobre tem uma só fonte de renda, o rico tem várias. O cara está ensinando a ficar rico. Eu falei: olha, quando a gente está preocupado com isso, com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo, com as coisas desse reino, nós estamos de fato fora da sintonia. Porque aqueles que não têm o Senhor são os que se preocupam com isso. Aqueles que têm o Senhor sabem que Ele cuida, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E aí, para Jesus não deixar de ser Jesus, pegar todo o ensinamento, amarrar, embrulhar e entregar perfeito para a gente, ele fala uma coisa que a minha esposa, na abertura do culto, de uma outra forma trouxe. Ele diz o seguinte:
Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas, quando a gente ouve a palavra todas, ela não deixa ficar de fora nenhuma coisa, correto? Quando você ouve todas, são todas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando chega aqui, tem muita gente e muitos líderes que se aproveitam de versículos como esse para dizer que então você tem que dar dinheiro para a igreja primeiro, para depois, né? Eu quero dizer o seguinte: o reino de Deus, ele é firmado em 3 pilares. 3 pilares. E o que a Bíblia diz é que nós devemos buscar o reino de Deus. Correto? O que está escrito aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a Bíblia diz. É isso que o texto trouxe. E o reino de Deus está firmado em 3 pilares. Quais são? O reino de Deus é justiça, é paz e a alegria no Espírito Santo. Então o que eu tenho que buscar? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo o que me comover ou que me direcionar para esse sentido é reino de Deus. Então o reino de Deus não é um templo. O reino de Deus pode estar num templo. Concorda? Pode estar num templo. Por quê? Porque no templo, no lugar de reunião, seja ele qual for, simples, bonito, suntuoso ou debaixo da árvore, o reino de Deus estando ali, nós vamos ter aquilo que a Bíblia chamou, que é o terceiro pilar do Espírito, do reino, que é a alegria do Espírito Santo. O Bira estava falando comigo essa semana, mandou para mim uma mensagem, foi hoje, eu acho, ou ontem, não lembro. Ele falando de coisas que as igrejas muitas vezes estão preocupadas, buscando e procurando, e ele falou assim: olha, que nós tenhamos e estejamos mantidos, sejamos mantidos nesta direção, entendendo que não é o que temos para cultuar, mas é o que somos para cultuar. Uma vez sendo para cultuar, haverá a alegria do Espírito onde nós estivermos cultuando. Não importa o lugar, não importa o dia, não importa a hora, a verdade é que o reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Então, quando eu olho para esse texto, esse versículo, que aqui para mim é um embrulho, Jesus fala de todos esses assuntos, de todos esses aspectos, e vai dando e pontuando coisas muito tremendas, dizendo: olha, vocês quando orarem, orem no quarto, orem em secreto, vocês quando jejuarem, façam esse jejum, mas não precisa anunciar para ninguém que vocês estão jejuando. Quando vocês derem alguma coisa, não anunciem para ninguém, guardem para você, mas o vosso Pai vos recompensará. Secreto, em secreto. Faça isso, seja abençoado e abençoe. É isso que a Bíblia diz. E aí Jesus vai tratando desse assunto. Ele chega ao ponto de dizer: você não pode servir a 2 senhores, porque ou você vai negar a um ou vai negar a outro. É claro, porque se eu confio no Senhor, eu não dependo da minha conta bancária. Se eu dependo da minha conta bancária, eu não preciso de Deus. Não confio no Senhor. E ele diz: olha, Deus sabe, o Senhor sabe de todas as coisas que vocês precisam e necessitam. E para vocês basta isso. Porque os lírios são cuidados por Deus, os pássaros são cuidados por Deus. Vocês são muito mais importantes do que os lírios e os pássaros. Então basta você saber que Deus cuida, porque Ele sabe. E se Ele sabe, Ele cuida. E se Ele cuida, Ele sabe. Amém? E aí, para embrulhar isso, para fechar, o Senhor fala assim: olha, mas buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja. Que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que dizimar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que exercer, que eu tenho que ter um ativismo, que eu tenho que abrir um culto 5 vezes, abrir a igreja 5 vezes por dia. E é um ativismo só. E o reino de Deus não é isso. É sério.
O que é o reino de Deus, então? O que Jesus está dizendo que eu tenho que procurar? O que Jesus está dizendo que eu tenho que priorizar? O que eu tenho que priorizar é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Segundo as Escrituras Sagradas, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então tudo na minha vida tem que estar em parâmetros de justiça. Senão eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Se eu não sou justo com o meu próximo, eu não estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Eu posso estar sendo tudo, eu posso estar sendo frequente de igreja, eu posso estar sendo membro de igreja, eu posso estar sendo líder de igreja, eu posso ser o que eu quiser, mas se eu não estou buscando justiça, porque o reino de Deus é justiça, portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é justiça. Se eu não estou procurando justiça, e justiça não pende nem para um lado, nem pende para o outro. Justiça é aquilo que é justo, aquilo que deve ser feito, aquilo que é dela, o que é meu, e justiça. Esse é o ponto. Se não há justiça na minha vida, eu não estou procurando o reino de Deus em primeiro lugar. A outra coisa que precisa haver, porque isso é reino de Deus, é paz. Meu irmão, tem muitos cristãos vivendo tribulacionalmente antes da grande tribulação. A grande tribulação ainda vai vir, mas ele já está vivendo uma pequena. E vive isso o tempo todo, porque tudo é tribulação, tudo é tribulação. Não tem paz, não tem alegria. O Espírito Santo vir à igreja é um peso. Meu irmão, não tem que vir se for um peso, por favor. Fique então na sua casa ou vai ver televisão, sério, o que você quiser. Se tiver que ser um peso, não venha. A questão é, se eu venho, é porque eu estou buscando o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é viver em alegria, em paz, em justiça, é andar conforme a Bíblia diz que é o reino de Deus. Não são coisas palpáveis, nenhuma dessas coisas são palpáveis. Nenhuma dessas coisas você segura com a mão. Quem consegue segurar a paz aí? Segurar assim. Não segura. A paz você sente. É um estado de espírito. É uma quietude de alma. É algo que está dentro de você. E as circunstâncias ao redor estão dizendo que vai desmoronar. Mas dentro de você tem algo que se chama reino de Deus. Pilar do reino de Deus. Que é paz. E quem vive e busca o reino de Deus não anda ansioso, irmão. Porque a paz de Cristo é árbitro em nossos corações. Porque a paz de Cristo transcende a todo entendimento. Porque a paz de Cristo não nos permite viver pensando naquilo que poderá acontecer daqui a 10 anos. A paz de Cristo me faz viver em harmonia, em segurança, em tranquilidade no tempo que se chama hoje. Eu tenho paz. Mas está difícil, está enrolado, está paz. Porque assim como minha esposa falou, olha, essa palavra não vai sair de dentro de nós nunca. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É no meu coração que ela está. A paz de Cristo ninguém tira de mim. Não são as circunstâncias, não é a minha ansiedade. É por isso que Jesus está falando, olha, primeiro, cuida daquilo que te adoece, daquilo que te derruba, daquilo que tira o teu sono. Cuida disso. Você está preocupado com coisas que não aconteceram. É quando as circunstâncias anunciando algo que pode vir a acontecer, acaba com a gente, acaba com a nossa saúde, nos deixa depressivos, ficamos maus por conta disso. Mas o fim é que o Senhor Jesus diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus. Está preocupado com o quê? Essas coisas são as demais coisas. Buscar o reino de Deus. O que eu tenho que buscar? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Três coisinhas. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus na terra. Isso é reino de Deus no céu. Isso é reino de Deus. O reino de Deus, ele é norteado
por paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sabe por que a Bíblia diz que quando Ele estabelecer o seu reino nesta terra, né, no futuro, quando Ele estabelecer o seu reino será cheio de paz, de justiça, e é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe por quê? Porque é isso que já se tem no céu, e é isso que a Bíblia diz que nós temos que viver na terra. E é isso que o mundo espera, que eu reaja diante das circunstâncias que me acometem. É assim que eu tenho que reagir. Mas cara, tu está tranquilo, o negócio está caindo aí na tua cabeça. Eu sei que o Senhor sabe o que eu estou precisando, cara. Eu sei que Ele sabe, Ele cuida. Paz que excede a todo entendimento, ninguém entende. Você pode explicar, escrever, desenhar, que o cara não vai entender. A paz que excede a todo entendimento. Não tem. Mas aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, guarda isso, porque tem muita gente que diz o reino de Deus e não sabe nem o que significa. Mas eu estou dizendo para você o que significa o reino de Deus. O reino de Deus ele é norteado por 3 pilares: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz que é o reino de Deus. E uma vez você plantado em cima desses 3 pilares, eu pergunto a você, o que é e qual é o terremoto que vai tirar você do centro do seu controle? Nada. Primeiro, você já sabe, porque o Senhor diz isso nesse texto, que Ele conhece as nossas necessidades todas, e que nós somos mais importantes do que aquelas coisas que Ele criou, pássaros e árvores e relvas e plantas. Nós somos mais importantes do que aquilo, e Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Então eu não sirvo a Mamon, eu sirvo ao Senhor. Mamon, para mim, o dinheiro vai ficar em segundo plano sob o meu controle, não me controlar. A outra coisa, ainda bem que eu não tenho Mamon nem para controlar, nem para ser controlado, né? O meu Mamon já acabou. Acho que eu estou com 20 reais no bolso. Para você ficar tranquilo. Não importa, irmão. Se você tem muito, o que você não pode deixar é que Ele seja teu Senhor, que Ele domine a sua vida. E aí quando Ele vem fechar esse pacote, embrulhar, amarrar para nos entregar, e nessa manhã receba de Deus isso, esse pacote de Deus para a sua vida, receba isso com autoridade. Olha, Senhor, Tu está dizendo para mim que eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar preocupado. Eu estava preocupado. Uma vez, alguns sabem dessa história, eu tinha um carro, graças a Deus já vendi. Domingos foi um dos meus sócios nesse carro, me ajudou muito, mas foi sócio mesmo, sócio. Tinha hora que eu não tinha dinheiro para botar uma peça. Não, vou botar, a gente vê. Aí eu ia para botar ele, como é que a gente acerta? Não, depois a gente acerta. Então virou meu sócio. Aí o carro, eu tinha que pagar o carro. A prestação, eu trabalhava com o carro, dependia dele para trazer dinheiro. E aí entrou a pandemia. Primeiro mês eu fui trabalhar, primeiro mês da pandemia, foi março. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Aí eu rodava. O Paulinho já estava no Uber nessa época, já? Aí eu rodava, não chamava, ficava lá. Aí depois ia embora, não tinha dinheiro. Gastava mais estando na rua do que trabalhando, do que em casa, aliás. Aí eu falei para minha esposa, eu vou ficar em casa, porque não tem passageiro na rua. Aí fui para casa. Um mês em casa. Pense em alguém que ficou um mês sem problema, sem entrar dinheiro. Eu já tinha ficado 2 anos, uma experiência, né? Aquela história de Davi, eu já matei o leão, agora eu mato o urso, agora eu vou matar o Golias, né? E aí eu fiquei um mês lá sem entrar nada, só entrava boleto, aquele boleto que vai chegando.
E conta, não para de chegar, cara. Eu pensei que com a pandemia eles iam também, não vai ter correio para entregar nada, não vai chegar nada. Chegou tudo, todas as contas chegaram. Eu falei, um mês. Aí quando chegou em maio, foi março, abril e maio. Quando chegou em maio, eu falei, não tem jeito. Eu com passageiro, sem passageiro, eu vou para a rua, eu vou tentar fazer alguma coisa, porque já não tá, a água já não está batendo aqui, já está aqui. E aí eu fui para a rua. Primeira semana de rua, um camarada lá na Barra arrancou a frente do meu carro. Falei, glória a Deus. Arrancou, arrebentou meu carro. Aí, seguradora, de 15 a 20 dias. Aí, o final da história foram 25 dias, para eles me entregarem o carro de novo. Aí, irmãos, foi uma dificuldade, sabe? Mas a Bíblia diz que nestas horas, e eu sei que Deus cuidou de mim, pessoas que abençoaram minha casa, pessoas que sabiam da minha necessidade. E assim, a gente tem que ter hombridade sem ser orgulhoso. E é muito difícil você dosar isso, sabia? Qual é a hombridade? A hombridade é quando você não se joga nas costas de ninguém. O cara vai me ajudar, então. Você tem que ter hombridade de saber que você não pode fazer isso. Você tem que ter os seus compromissos e correr atrás e buscar a tua solução. E o orgulhoso é aquele que não recebe nada de ninguém. Não adianta. E eu tenho um pouco disso, eu lutei um pouco contra isso, mas eu tive pessoas que me abençoaram, tive pessoas que foram na minha casa, tá aqui, ó. Não, tá aqui. Mas tá aqui. E aí Deus me cobrava isso. Eu estou mandando e você não quer receber, é isso mesmo. Vai ser desse jeito. Então eu me lutando contra mim mesmo e recebia, agradecia, orava, obrigado, abençoa e tal. E tive pessoas que, sabe, pegaram o cartão e falaram assim, toma aqui, vai lá fazer as suas compras. Comprar tudo. Eu falava assim, brigava com a minha. É tudo que vocês precisam. Irmãos, eu passei por essa situação. Mas isso tudo porque não é somente porque eu estou cercado de boas pessoas, que eu realmente estou. Graças a Deus, esse lugar aqui é uma bênção, essas pessoas são abençoadas. Mas é porque Ele cuida da gente. Meu testemunho nessa manhã não é para dizer que eu sou filho, mas é para dizer que Ele é o Senhor. Meu testemunho de momentos de tribulações não é para dizer que a gente é coitadinho, mas é para dizer que a gente serve a um Deus que conhece todas as nossas necessidades. Os irmãos não sabiam, nós não falamos para ninguém, mas o Deus que nós servimos conhece. Irmãos, preste atenção nisso. Ele conhece todas as nossas necessidades. Não há razão para andarmos ansiosos com coisa alguma, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. E aí, quando ele passa pelo aspecto da ansiedade, Ele vai entregar esse pacote para nós. Mas Jesus não é daquele que pega um presente e fala, toma aí, fica com isso, estou te dando. E aí você fala, opa, ganhei o presente. Você não tem nem o trabalho de desembrulhar, né? Aquela expectativa, uma coisa bacana, pode ser um negócio legal, pode ser algo... Não, Jesus dá toda a referência desse presente, mas embrulha. E Ele fala assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus disse? Então busque ter paz no teu coração. Eu vou dizer isso porque, eu estou repetindo isso porque é o seguinte, a ansiedade, ela rouba a nossa paz. Verdade ou não?
Se você estiver ansioso, você está em paz? Não. Mas Jesus está dizendo assim, olha, busque primeiro o reino. E outro texto diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que o Senhor está falando para embrulhar o pacote, te entregar e falar, olha, me dá a tua ansiedade, eu te dou esse presente. É isso que o Senhor está falando nessa manhã para nós. Me entrega o que está te tirando o sono e eu te dou um presente. Vamos trocar. Só que o meu presente está embrulhado. Embrulhado com o quê? Que papel é esse? Que laço é esse? Que eu vou ter que desembrulhar para olhar. É que você vai ter que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com nenhuma das outras coisas, porque todas, diga comigo, todas as demais coisas não serão acrescentadas. É isso que a Bíblia diz. Não é isso que está escrito? Não é isso que você tem? É que às vezes a gente lê, não entende, não compreende, não se esmera em parar aqui para pensar. Mas a palavra de Deus nessa manhã para nós é essa: me entrega a sua ansiedade, eu te dou o meu presente. A única coisa que você vai ter que fazer é abrir. E para abrir, você tem que colocar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas vão ser acrescentadas. Você foca nisso, foca no reino. O que é reino, pastor? Paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria. Então, na minha vida, eu tenho que estar em paz. O dia que você não estiver em paz, você deve estar ansioso ou ansioso. Alguma coisa tomou lugar daquilo que é reino de Deus na nossa vida, quando a gente não está em paz. Eu já estive em paz, já contei aqui algumas vezes, já estive em paz em tempos que era para estar desesperado. E eu não consigo explicar para você, mas eu estava em paz. Contas, e eu lembro que nesse tempo de escassez, era o que eu ia falar, nós tínhamos esse carro, e eu estava pagando a prestação. Aí o primeiro mês, como eu disse, eu não consegui trabalhar. O segundo mês eu não trabalhei porque o meu carro estava na oficina. Eu fui trabalhar no terceiro mês. Como é que eu pago? E eu já vinha me arrastando para pagar a prestação, que era 1.000 e tal. Eu falei, meu Senhor, como é que vai ser isso? Eu falei, não vou pagar, não tenho dinheiro para pagar. Aí meu sócio falou, vamos vender, vamos comprar outro, mas a gente faz outra coisa. E aí eu falei, Senhor, não tem, não pagamos. Aí chegou uma carta lá em casa. Não, primeiro alguém me ligou. Falou, o senhor sabe que o seu carro está com busca e apreensão? Eu falei, não. Mas já? É mesmo? É. Só vem aqui porque a gente vai ajudar o senhor a solucionar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá na Barra. Lá na Barra do escritório grande, bonito, de advocacia, gente pra caramba trabalhando. Eu falei, opa, agora é a solução. Aí cheguei lá e falei, olha, a gente vai fazer isso e tal, assim e tal. Vamos entrar. Eu falei, mas é garantido que eu não vou perder o carro e você ainda vai conseguir reduzir minha prestação? Ele falou, bom. Bem, veja bem. Aí eu olhei assim. Aí ele falou, mas se o senhor quiser uma outra saída, a gente compra o seu carro. Eu falei, é mesmo? Opa, vamos lá. Quanto? Eu falei, vamos lá avaliar, deixa eu ver o seu carro. Aí eu desci com ele, foi ver o carro, ele olhou meu carro, cara, olhou tudo, tá inteiro, R$800. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, R$800, eu compro seu carro, eu compro sua dívida, eu fico com tudo, você vai dormir em paz. Não. Muito obrigado, foi um prazer, fui para casa. E aí começaram as ligações. Hoje eu tenho um bloqueio, eu posso até ensinar vocês se vocês quiserem. Um bloqueio, eu bloqueio toda a ligação que não tiver no meu celular com cadastrado. Eu cadastro tudo, só recebo o que eu quero agora. E aí começaram aquelas ligações de tipo, olha, seu carro, porque o senhor vai não sei o quê, aquilo está tirando minha paz, cara. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou me livrar desse treco, eu tenho que me livrar disso. E aí as contas acumulando, eu dando prioridade às contas da casa, o carro eu precisava pagar, senão eu ia perder, e uma sinuca de bico. Eu falei, meu senhor, e agora?
E aí chegou, irmãos, eu digo para vocês, quer ver uma coisa? A gente começa a perceber a ansiedade quando a gente começa a sofrer por antecipação. Nós vamos perder o carro. Eu não perdi o carro já estava lá. Mas eu já estava naquela, o delegado vai chegar, não foi, irmão? O delegado vai mandar o oficial de justiça aqui, vai levar o carro. E aí eu comecei a sofrer com essa possibilidade. E não acontecia naquele momento e não aconteceu depois. Porque eu tinha tentado negociar com o banco várias vezes, por conta da pandemia, e o banco disse: não negociamos, não fazemos nada, não tem isso. Eu falei: mas eu estou pagando uma prestação, nós estamos no meio de uma pandemia. Não, mas não pode, o senhor tem que pagar, não sei o quê. Eu falei assim: então não vou pagar. Aí nós começamos a nos conformar com essa possibilidade do oficial de justiça chegar e levar o carro. Mas aí a gente começou a trabalhar com essa possibilidade. Vamos tranquilizar o nosso coração, porque afinal de contas o carro não é nosso, daqui a pouco o carro vai vir e tal, vai levar. Esse foi o pensamento. Até que o banco me mandou uma mensagem. Aí entrou aquela mensagenzinha falando assim: estamos dispostos a negociar. Se o senhor quiser. Mas aí, pela informação que eu tinha, o meu carro já estava com busca e apreensão. Aí quando entrou essa notícia, né, se você aceita uma negociação, digite sim, e entre no site, faça a sua proposta e tal. Eu: sim, claro, sim, mandei. Aí fui pro site, aí entrei lá, aí as propostas e tal. Aí, enfim, eu pagava 1.200 e alguma coisa de prestação. Aí tinha uma proposta lá para pagar 700. Eu falei, e perdoando as dívidas anteriores, jogando elas para frente, sabe? Aquilo que ficou acumulado que eu não consegui pagar, eles iam jogar lá para frente para eu pagar depois, e eu ia passar a pagar uma prestação de 700. Eu falei: fechou. É isso que a gente precisava. Aí eu fui, aceitei, fechei tudo, acertei, passei a pagar 700, de 1.200 e pouco, passei a pagar 700, 60% mais ou menos do valor, 65% do valor que eu pagava, e a vida continuou. Eu não paguei nem as outras prestações, quer dizer, paguei de outra forma as outras prestações na frente, porque eu vendi o carro, negociei a dívida e tal, o carro foi embora. Agora eu estou com outro carro que não deu nada, graças a Deus, e Deus fez. E Deus sabia, ou não, que seria o desfecho dessa história seria esse? Sabia ou não? Claro que ele sabia. É por isso que ele diz: confia, continua confiando, descansa, guarda o teu coração da angústia, da ansiedade. Fica tranquilo, não para de sofrer por antecipação. O problema nem chegou ainda, você já está sofrendo. E parece que você está abraçado com ele e não quer largar ele. Larga ele. Começa a buscar primeiro o reino e a justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E aí, quando eu fiz isso, irmãos, quando essas coisas se desenvolveram, eu vi que o reino de Deus é realmente paz. É o que eu preciso. Toda a inquietude, toda a intranquilidade, toda, perturbação não é reino. Não é reino. O que é reino é paz. Independente das circunstâncias, é paz. É uma paz que excede a todo entendimento, é uma paz que transcende a tudo. E é isso que o mundo vê na gente. O mundo não quer saber se você está orando dentro do teu quarto. E eles não precisam saber disso, mas eles precisam saber como você reage diante de determinadas circunstâncias. O que me fortalece é a minha espiritualidade no secreto, na intimidade do meu quarto. Isso é o que me fortalece. Isso é o que me faz acender a chama de que Deus está comigo e que Ele me sustenta. Isso o mundo não vê, mas o mundo quer ver o resultado disso. Por isso eu comecei essa palavra dizendo da espiritualidade secreta e a espiritualidade diante do mundo. Porque a secreta o mundo não vê, mas ele quer ver o resultado disso na outra espiritualidade, naquilo que a gente vai apresentar para o mundo, naquilo que quando chegar a notícia
que é para todo mundo se desesperar, você recebe a notícia, assimila a notícia e fala: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele conhece todas as minhas necessidades. É assim que o Espírito Santo manda te entregar esse presente. É desta forma que o Senhor manda te entregar esse presente. Troque a sua ansiedade pelo presente que Deus está te dando. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu mal. Você recebe essa palavra? Se você recebe, eu quero encerrar lendo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E a gente fecha aqui essa palavra nessa manhã. E 1 Pedro 5,7 eu não vou ler, de propósito, porque eu já li. Já li e li algumas vezes. E li de novo quando eu estava preparando essa palavra para essa manhã. Li outra vez. Mas eu gostaria que você lesse em voz alta, por favor. 5,7. Eu queria que eu começar aqui, com Bia, depois a minha esposa, depois o Paulo, depois o Nilson, depois a Rosana, depois o Pedro, depois a pastora, depois o Valmir, depois a Edna. Vamos ler todos. Eu queria que o Bira lesse, mas Bira, preste como você vai ler, e gostaria que isso fosse a maneira como os demais também vão ler. Você que está em casa, se quiser, abra a sua Bíblia, 1 Pedro 5,7, porque esse é o recado de Deus final para toda e qualquer circunstância que você possa estar passando. Bira, leia meditando nas seguintes questões. Eu não posso acrescentar nem um pouco da minha vida, nenhum. Eu não tenho como cuidar de mim, da minha casa, da minha família, mais do que o Senhor cuida dos lírios e dos campos e das áreas. Eu não tenho como. Eu também não tenho como, por mais ansioso que esteja, resolver todos os meus problemas. Eu não tenho. Mas nessa manhã eu recebo de Deus um presente. O presente que eu recebo está embalado. E a embalagem é essa. Pode ler, Deus. Leia alto com convicção, teu coração aberto, com voz de vencedor, em nome de Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Graças a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Amém. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos falar juntos agora. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Deixa eu abençoar.